Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje estou com mais uma pregação, ok? E ela vai se encontrar em Lucas, capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra de Deus: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Meus irmãos, vejam bem. Um pai tinha 2 filhos, o mais velho e um mais moço. O mais moço quis se afastar do pai. Na verdade, no começo da parábola, já dá para perceber que o filho mais novo, ele não se preocupava muito com o pai. Na verdade, ele se preocupava muito mais com as bênçãos que o pai podia dar a ele, que no caso eram as propriedades. Nós devemos agir de forma diferente em relação a Deus. Meus irmãos, nós temos que amar a Deus independente das bênçãos que ele tem para nos dar. Nós temos que amar a Deus como Jó. Jó, ele não reclamou quando ele estava no sofrimento, quando o Satanás tocou nos bens dele, na vida dele, que ele ficou até doente. Ele não reclamou de Deus por causa disso, pelo contrário, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele bendizeu o nome de Deus, ele agradeceu a Deus por tudo, mesmo na dificuldade, mesmo no momento difícil. Ele não entendia pelo que ele estava passando naquele momento, porque ele estava sofrendo muito e ele não tinha cometido nenhum erro grave. Ele estava vivendo uma vida de santidade, buscando a Deus, mas na verdade aquilo ali foi um teste, uma prova que Deus colocou na vida dele. Então, primeiramente, meus irmãos, o que eu quero dizer, quando você estiver na prova, não murmure, não blasfeme, bendiga o nome do Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe a hora de te tirar da prova. Vai ter um momento que a tua prova vai ter fim. Não existe tempestade que dure para sempre. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então não se preocupe. Coloca na mão de Deus. Pede a misericórdia dele. Se põe aos pés dele. Mostra a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua pequenez e a grandeza dele. E no momento certo, ele vai te entregar a vitória, meus irmãos. Isso é certo. Ok? Aí eu vou continuar aqui com a parábola. Não muito depois disso, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meus irmãos, veja bem, o jovem saiu da presença do pai. Ele tinha tudo do bom e tudo do melhor enquanto ele estava com o pai dele. Mas ele decidiu ir embora. Isso tem um simbolismo. É quando o homem decide, por livre e espontânea vontade, viver uma vida de pecado. Ele se afasta da presença do pai. Mas veja bem, ele afastado da presença do pai, ele não encontrou felicidade. O pecado, às vezes, é doce como mel, mas termina amargo como fel. Não adianta, meus irmãos, vivermos uma vida de pecado e nós acharmos que tudo vai terminar bem, porque não vai. Sempre tem uma conta a ser paga no final. Nessa parábola diz que ele foi empregar-se com um outro cidadão. Ou seja, ele era um homem que antes vivia com o pai. O pai lhe abençoava, o pai lhe dava de tudo.
e ele foi procurar um novo empregador, vamos dizer assim. E esse empregador que eu gostaria de deixar para os irmãos aqui, eu vejo como o diabo, o inimigo. Porque aqui fala claramente que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e o empregador não lhe dava nada. É assim que Satanás age na vida da pessoa. Ele seduz a pessoa para o pecado. E o pecado, muitas vezes, meus irmãos, eu não vou mentir, é algo que no momento traz satisfação. A pessoa fica satisfeita por aquele momento. Mas depois vem o vazio. Porque a falta de Deus é a falta de vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você se afasta de Deus, quando você se afasta de Jesus, você vai ter um buraco dentro de você. Você às vezes vai passar por momentos que você acha até que são de felicidade, mas a felicidade concreta nunca vai chegar na sua vida. Para ser sincero, a felicidade plena nós só vamos atingir no céu. Mas se você tiver Deus e Deus te abençoar em todas as áreas, você vai ser um homem de paz, um homem que tem paz. Porque a pior coisa que pode existir na vida de um homem é um homem ter de tudo nessa terra em relação a bens, em relação a prazeres mundanos, mas não ter Deus. Essa pessoa vai se tornar a mais infeliz das pessoas da terra. Não tem jeito, meus irmãos. Na hora tudo é bom. Na hora é uma maravilha. Mas depois, quando você encosta sua cabeça no travesseiro para dormir à noite, você não tem paz. Tanto é que nós podemos ver países com alto índice de suicídio, países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, países com índice altíssimo de suicídio entre os jovens. A felicidade, muitos pensam, está no dinheiro, mas na verdade não está. A realização plena está, em primeiro lugar, colocarmos Deus no seu devido lugar, que é um lugar de glória e exaltação em nossa vida, e Ele nos abençoar nas outras áreas. Porque disse Jesus certa vez: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele quer acrescentar coisas na nossa vida, mas primeiro nós temos que colocar o reino dele, Ele em primeiro lugar. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Glória a Deus. Meus irmãos, veja bem, o arrependimento do homem é a base do perdão de Deus. E Deus, ele nunca despreza o que vem a ele. Nunca. Aprendam isso. Jesus falou certa vez: aquele que vier até mim, de forma nenhuma o lançarei fora. Então o problema não é Deus, o problema somos nós. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus, mas nós depois nos afastamos através do pecado, porque voltamos para o lamaçal do pecado. Então o que eu quero dizer para os irmãos, para ficar bem claro? Deus, ele não rejeita ninguém. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas Deus quer que você o busque. Porque quando você não o busca, você está mostrando soberba, orgulho. Quando você quer resolver tudo na sua vida sozinho, Deus permite. Deus permite que você tente, mas você não vai conseguir. Porque o próprio Jesus falou certa vez: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos fazer nada. Não podemos vencer o inimigo, não podemos vencer o diabo.
Porque aqueles que ficam contra Jesus, aqueles que ficam contra Deus, serão derrotados pelo diabo. Serão pessoas que, infelizmente, não vão viver eternamente no paraíso. Porque são pessoas que se entregaram ao pecado, à iniquidade. São pessoas que adoram o diabo. São pessoas que amam a morte, como dizem Provérbios. Jesus falou que aquele que não o procura, em Provérbios ele estava personificado como a sabedoria, ama a morte. Meus irmãos, não sejamos daqueles que amam a morte, e sim daqueles que escolhem a vida. O que é a vida? A vida é ter fé em Jesus e seguir os seus preceitos, os seus mandamentos. O segredo para uma vida plena, para uma vida abundante, para uma vida de vitória, provas você vai ter, dificuldades vai ter, mas a vitória vem. O segredo está na palavra de Deus, meus irmãos. Oração, jejum, palavra de Deus. O segredo da vida está na palavra. Jesus é a palavra. João disse no seu primeiro capítulo, no livro de João, diz o seguinte: o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Esse verbo ao qual João se refere é o Senhor Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus desde o princípio. Então ele é perfeito, ele sabe todas as coisas. E se você se aprofundar, se você buscar a face dele, a presença dele, ele vai se manifestar para você e vai mudar a tua história. É isso que Deus quer. Deus quer mudar a tua história, meu irmão. Quer fazer você crescer, quer fazer você se desenvolver como ser humano, como cristão, na sua área espiritual, na área material, na área familiar, na área sentimental, na área financeira, não importa. Deus ele quer te abençoar de todas as formas. Mas primeiro você tem que ir de encontro a Ele. E foi o que esse jovem fez. Que maravilha! Ele se arrependeu do pecado que ele tinha feito. Ele viu que o pecado não estava levando ele a nada. Ele só estava em dificuldade por causa do pecado, do maldito pecado que Satanás colocou no coração dele. Satanás seduziu esse jovem, para esse jovem ficar contra o Pai, o Criador. Mas ele percebeu, ele caiu em si. Ele percebeu, nossa, eu tenho que mudar de vida. Minha vida é horrível, minha vida é péssima. Eu preciso mudar de vida. E ele percebeu que na casa do Pai, ali tinha a diferença na vida dele. E ele decidiu, vou para a casa do meu pai. E olha que magnífico, que coisa maravilhosa. Ele fala, né, que ele ia chegar no pai dele e ia falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus empregados. E quando ele fez a menção de falar isso com o pai nem quis conversa. Quando o pai o avistou de longe, ele já chegou e abraçou o filho dele e chorou junto com o filho dele. É isso que Deus sente quando nós nos arrependemos. Felicidade. Você quer deixar Jesus feliz, Deus feliz? Arrependa-se dos seus pecados. Se lave no sangue do Cordeiro. Isso traz felicidade para Jesus, para o nosso Deus. Para Ele, isso é motivo de orgulho e de felicidade. Meus irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós caímos. Infelizmente, às vezes vamos tropeçar. Mas a nossa vontade não é querer viver no pecado. É isso que entristece a Deus. Não é o tropeço. É você gostar de tropeçar. Gostar de cair no lamaçal do pecado, da imundícia. O que é o pecado? Tem os preceitos, estão todos aqui na Bíblia. Eu posso citar alguns para vocês. A idolatria é uma forma de pecado. A feitiçaria é uma forma de pecado. O egoísmo é uma forma de pecado. Os desejos impuros em relação ao sexo são uma forma de pecado. Quando um homem trai sua esposa, quando um homem vê pornografia, quando um homem... Uma mulher também, né? Falo homem, mas homem ou mulher.
se prostitui. São coisas que não agradam a Deus. Brigas, confusões, ira, ódio e outros pecados, bebedice. Então, meus irmãos, são coisas que não te trazem para perto de Deus, pelo contrário, te afastam de Deus. Porque Deus nunca se afasta de ninguém. Somos nós que nos afastamos dele, quando cometemos e praticamos essa iniquidade, esses pecados. Então nós temos que buscar a santidade. E a santidade nós só encontramos na oração, no jejum e na leitura da palavra. Todos os dias, meus irmãos. É uma luta diária. Temos que matar um leão por dia, como diz no ditado popular. Jesus mesmo falou que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, pois todo dia traz o seu mal. Ou seja, todo dia tem o mal, tem ali o diabo tentando nos levar para o mau caminho, tentando nos levar para a perdição, porque ele já está derrotado. Já está decretado na Bíblia que ele vai sofrer a condenação eterna. E junto com ele, os filhos dele, que são aqueles que praticam a vontade dele. Se você não pratica a vontade do diabo, fique tranquilo, você está no caminho certo. Mas se você pratica, aí eu tenho que te advertir. É uma advertência. Muito cuidado. Se converta, volte no caminho e siga o Senhor Jesus novamente. Porque senão a consequência pode ser grave, muito grave. Tanto em relação à sua vida atual, porque o pecado traz consequências na nossa vida, como também em relação à salvação da alma. Então fique muito esperto e muito ligado nisso, ok? Continuando, disse assim: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Olha que maravilha. Meus irmãos, Jesus afirma em um dos seus evangelhos, eu não lembro qual agora, que há festa no céu quando um pecador se converte. Olha que coisa maravilhosa. Verdadeiramente, claro, não é da boca para fora, é com arrependimento, mudança de atitude, metanoia, mudança de atitude. Quando um homem que era mau, perverso, muda sua atitude, muda seus hábitos, se torna um homem que busca a santidade, Deus ele fica tão satisfeito que ele comemora no céu com os anjos. Olha o amor que Deus tem por você. Deus não quer que você se perca. Deus quer que nós tenhamos vida abundante, tanto aqui na terra como no céu, no paraíso, no porvir, quando nós morrermos, né? Quando nós morremos e formos ressuscitados em um corpo glorioso, que nós nos encontremos nos céus com o Senhor Jesus e nós vamos passar a eternidade com Ele. Não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem sofrimento, nem ranger de dentes. Não haverá doença. Meus irmãos, isso é muito sério. Se trata da eternidade. Onde vamos passar a nossa eternidade? No paraíso com Deus, junto com os anjos santos do Senhor, que vão estar lá também, os nossos irmãos que morreram pela fé. Ou vamos passar num lago de fogo sendo queimado todos os dias pelos séculos dos séculos sem fim. Qual é o caminho que você vai seguir? É essa pergunta que eu deixo para você hoje. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança.
Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Que maravilha! O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O irmão mais velho ficou indignado. Na verdade, meus irmãos, é preciso entender que essa atitude do irmão mais velho foi até uma falta de amor. Ele não amava o seu irmão. E ele agia parecido com os fariseus na época de Jesus. Os fariseus, eles tinham ali entre eles um certo amor, uma certa consideração, mas todos os que não eram fariseus, todos os que não eram dessa seita judaica, eles tratavam com desprezo. Eram pessoas que eram consideradas de classe e nível inferior, que eram o que eles chamavam de gentios. Os gentios, para eles, eram pessoas de uma classe inferior, porque eles consideravam, como eles eram descendentes de Abraão por linhagem de sangue, eles se consideravam os escolhidos para o reino de Deus. Mas Deus e Jesus foi bem claro que aqueles que só têm o sangue de Abraão, mas não praticam as obras que Abraão praticava, não são dignos do reino dos céus. Então, nem todo judeu vai ser salvo. Assim como nem todo gentil vai ser salvo. Na verdade, sabe quem é que vai ser salvo? Aquele que tem fé em Jesus e guarda os mandamentos. Está escrito em Apocalipse. Essa pessoa vai ser salva. Agora, a linhagem de sangue já não importa. A linhagem de sangue é a linhagem do sangue derramado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o único sangue que vale agora. Ou nós nos lavamos as nossas vestes, ou nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ou seremos rejeitados no reino de Deus. O que quer dizer isso? Lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Se arrepender dos pecados e pedir para que Jesus nos purifique e nos santifique e nos conduza dia após dia no projeto de salvação, para que alcancemos a santidade, a tão famosa santidade que todos falam por aí afora, mas que é tão difícil de conquistar. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a santidade não é nada mais do que a sujeição a Deus. É você se pôr numa condição de inferior ao Senhor e seguir os seus preceitos. O próprio Jesus falou, que nem todo mundo era digno dele. E que se uma pessoa não quiser carregar sua cruz e seguir Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. Então existe uma cruz a ser carregada, existe um fardo a ser levado. Claro, não é um fardo que você não possa carregar, é um fardo suportável. Está escrito, na palavra de Deus. Então nunca Deus vai te dar um peso que você não consiga carregar. Sempre você vai ter um escape. Sempre você vai ter a esperança de se encontrar com o Senhor Jesus. Desde que você esteja disposto a pagar o preço. Existe um preço para ser pago. Não é que você paga para entrar no céu. Não é isso. Como alguns falam aí. Não é isso. O preço a ser pago é um preço de renúncia
do pecado, renúncia de viver de acordo com as conformidades do mundo e nos adequarmos a quê? A palavra de Deus. O segredo é aqui, ó. A religião pura e imaculada para com o Senhor é auxiliar jovens, órfãos e viúvas nos tempos de tribulação e manter-se incontaminado do pecado no mundo. Então, o segredo é o seguinte: seguir a palavra. Essa é a verdadeira religião, é a palavra de Deus. Nós devemos congregar? Devemos, porque está na palavra de Deus que devemos. Mas a verdadeira religião é a palavra de Deus. Não é religião A, nem B, nem C. É a palavra de Deus. Quem segue a palavra de Deus será salvo. Porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Então, quando o Espírito vivifica a palavra se torna o próprio Jesus, que conversa conosco através da Bíblia. Mas a letra mata, cuidado, a letra mata. Quando o Espírito Santo não está sobre a sua vida, você vai ler a palavra de Deus e não vai entender nada do que está escrito e vai entender inclusive de forma errada. Ou vai entender de forma errada. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha que coisa maravilhosa. Deus, fica tão satisfeito quando um pecador retorna à casa do Pai, retorna aos braços de Deus. Deus quer te dar um abraço, meu irmão. Deus quer beijar o seu rosto. Meu irmão, é assim. Deus, ele é assim. Deus é amor. Aprenda isso. Deus é amor. A ira de Deus é passageira, ela vai passar. Mas o amor de Deus não passa. Aí você me pergunta: mas Renan, por que existe condenação então se Deus é amor? É porque o amor que você está imaginando na sua cabeça aí não é o amor da manifestação real do amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor tudo suporta. Isso é o amor de Deus. Porém, ela também diz que o amor não se alegra com a injustiça. Se você é pecador, se você leva uma vida de pecado, se você adora o pecado e pratica o pecado, você é injusto. Então, quando Deus fizer justiça, a ira dele vai se recair sobre você. Exatamente isso que eu estou dizendo aqui. E vale para mim também. Se eu me desviar, aí a ira de Deus começa a recair sobre mim também. Porque o amor, ele folga com a verdade e não se alegra com a injustiça. O amor é diferente do que nós pensamos, o amor de Deus. Ele está intrinsecamente ou intimamente conectado com a justiça. Deus tem necessidade de fazer justiça. Pois bem, eu quero explicar só mais uma coisa antes de terminar esse vídeo. É a conexão entre as parábolas. Eu li para vocês a parábola do filho pródigo. Mas existem duas outras parábolas que Deus falou antes dessa parábola do filho pródigo, que são como se fosse uma introdução à palavra do filho pródigo, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida. A ovelha perdida, ela sai do aprisco e Jesus vai buscá-la, ok? Essa é a parábola da ovelha perdida. Era de alguém que estava na casa do Pai e saiu para o mundo. E Jesus foi lá e buscou de volta. A parábola da dracma perdida ou da moeda perdida, a mulher perde a dracma dentro de casa. Ela perde a dracma dentro de casa. O que significa isso? É um filho de Jesus que está perdido dentro da casa de Deus, ou seja, na igreja. É alguém que visita o templo, que acha que está vivo, mas está morto. Como os fariseus daquela época de Jesus, que achavam que por serem conhecedores da palavra estavam salvos, mas por não praticarem a palavra e por serem enganados por Satanás, eles estavam no pecado.
Olha só, tem essas duas vertentes, né? O filho que saiu e estava perdido e o filho que estava perdido dentro de casa. Aí essas duas parábolas se completam na parábola do filho pródigo. O filho que saiu representa a ovelha perdida. E o filho que ficou e que não amava o seu irmão, como está descrito aqui, ele inclusive vira e fala assim: este teu filho esbanjou os teus bens com prostitutas. Ele nem fala que é irmão dele, ele fala só que é filho do pai. Só isso. Este teu filho aí. Então, este daí representa a dracma que estava perdida. Ele estava lá com o pai, mas ele carregava coisas ruins no coração. Vocês entenderam, meus irmãos? Então tem uma conexão entre essas três parábolas. Pois bem, meus irmãos, acabou a pregação de hoje. Eu espero que os irmãos tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem o vídeo, deixem um like e fiquem todos com Deus. Amém. Até a próxima.